Capítulo 9. A Nova Janela. 1040. Durante décadas, missionários cristãos mapearam a chamada Janela 1040, uma faixa geográfica entre os paralelos 10 e 40 graus ao norte do Equador, abrangendo partes da África, do Oriente Médio e da Ásia. Essa região concentra a maioria dos povos não alcançados do mundo, ou seja, pessoas que nunca ouviram o Evangelho ou que vivem sob culturas e governos hostis à fé cristã. É uma janela simbólica de fome espiritual, opressão ideológica, idolatria, institucionalizada e perseguição à liberdade de crença. E por isso, tantas igrejas, intercessores e ministérios se mobilizaram com orações, missões e jejum. A missão era clara: alcançar os não alcançados. Deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E, se possível, clique no botão "Valeu" no vídeo. Isso vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo transformador para mais pessoas. Mas o que ninguém dizia é que existia outra janela, mais silenciosa, mais próxima, mais invisível. Uma janela que se abre dentro da igreja. Existe uma nova janela, 1040. Não geográfica, mas emocional, espiritual e pessoal. Ela não se encontra em mapas missionários, mas nos olhos marejados de mulheres sentadas no banco da igreja, em silêncios que duram 40 anos, em abusos que duraram apenas 10 minutos. É a janela de quem foi violentada por palavras ou toques e permaneceu presa por doutrinas distorcidas, de quem foi chamada de rebelde por tentar se defender, de quem sangrou emocionalmente enquanto ouvia sermões sobre perdão sem escuta. Essas pessoas não foram alcançadas, foram caladas, e muitas vezes enterradas vivas dentro de instituições religiosas. O DDA como missão emergencial. Essa nova janela 1040 é o território onde o DDA nasceu para agir, não como substituto da igreja, mas como resposta à dor que ela não conseguiu, ou não quis, ouvir. O DDA não leva o evangelho às nações distantes. Ele o leva ao coração da vítima esquecida, a alma que perdeu a fé, não em Deus, mas nos homens que o representavam. E como em toda janela fechada, é preciso abrir espaço para a luz entrar. Este capítulo é o começo dessa abertura. A seguir, você vai conhecer essa nova janela 1040, onde o que está em jogo não é o alcance geográfico da salvação, mas o resgate interno da alma aprisionada. É tempo de nomear o cativeiro e permitir que a verdade comece a soprar até que a estrela volte a brilhar. A nova janela 1040 não é geográfica, é emocional, espiritual, pessoal. Alguns abusos duram 10 minutos, mas a prisão pode durar 40 anos. 40 anos calando para não causar divisão. 40 anos tentando entender o que aconteceu. 40 anos com medo de parecer exagero. 40 anos vestindo a roupa que o agressor costurou com culpa e vergonha. Não é a dor física que aprisiona. É a mordaça emocional. É o fica quieta ou você vai destruir uma família. É o mas ele é tão bom. É o pra que mexer com isso agora? Essa é a verdadeira janela 1040 dos tempos modernos. Cultura espiritual que transforma abusos de 10 minutos em desertos de 40 anos. Uma teologia distorcida que oprime, silencia e sentencia. Mas chega. Jesus não veio levantar o algoz. Ele veio libertar a vítima. Não é sobre quem pregava no púlpito. É sobre quem sangrava no banco. Chegou a hora de fechar a velha janela e abrir outra, a janela da cura, da denúncia com esperança, da verdade que liberta. Mas há uma pergunta que não quer calar. Como tantas pessoas, por tanto tempo, conseguiram olhar para a dor e, ainda assim, negar sua existência? Como líderes, amigos, irmãos e irmãs em Cristo se organizaram, ainda que inconscientemente, para proteger o agressor e isolar a vítima? A resposta não é simples, mas tem nome: gaslighting coletivo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos. Lucas 4:18. Uma estrela prisioneira do processo. A janela 1040. Um novo mapa de cativeiros invisíveis dizem que existe uma janela geográfica chamada 1040. Um lugar no mundo onde há fome, opressão, silêncio religioso.
Mas eu descobri uma outra janela. Ela não está no mapa. Está na alma. É a janela de quem sofreu 10 minutos de abuso, mas ficou 40 anos em silêncio. De quem ouviu uma frase, um toque, um comando e ficou décadas tentando se convencer de que não foi tão grave assim. É uma janela construída com tijolos de medo, rebocada com culpa e pintada com a cor da vergonha. O mundo continuou girando, mas dentro dela, o tempo parou. E essa mulher, aquela menina que você vê sorrindo na foto de família, foi se apagando em câmera lenta. Virou uma estrela em processo de extinção. Não por falta de brilho, mas por excesso de mordaças. Essa é a prisão sem grades, onde a vítima carrega a sentença e o agressor segue livre. Onde a alma vive em desertos, enquanto o corpo finge que tudo está bem. Essa é a verdadeira janela 1040. E talvez você esteja olhando por ela agora. Mas essa janela não se abre apenas dentro de igrejas. Ela se escancara em lares religiosos, escolas confessionais, conselhos de discipulado e até mesmo nos bastidores da fé digital, onde a culpa é servida como doutrina e o silêncio como virtude. Mas hoje, eu abro uma fresta e deixo o vento da verdade soprar, porque não há cadeia que resista à voz de quem se levanta, e não há estrela que não possa voltar a brilhar quando encontra um céu de acolhimento. Isabel descobre sua própria janela 1040. Isabel não sabia que vivia ali. Entre os escombros daquilo que chamavam de fé, ela construiu castelos com as palavras dos outros e muralhas com os seus próprios silêncios. Por anos, achou que já tinha saído. Afinal, ninguém mais tocava nela. Mas a verdade é que o abuso continuava, repetido na mente, nos pesadelos, nos gatilhos. Quando ouviu pela primeira vez a expressão "você ficou presa numa janela 1040", ela riu de nervoso. Mas foi só uma conversa, só um olhar atravessado. Foi só um toque estranho, foi só um grito fora de hora, ela dizia, tentando não dramatizar. Até que entendeu. Não era o tempo do abuso que determinava a gravidade da dor. Era o tempo que a dor ficava morando dentro. Isabel carregava 40 anos de ecos por causa de 10 minutos mal resolvidos. O DDA não lhe trouxe apenas o diagnóstico. Trouxe o espelho. E ali, diante da verdade que não tinha mais como negar, ela viu a si mesma. Uma estrela prisioneira do processo. Não por fraqueza, mas por fidelidade mal ensinada. Por uma fé que a mandou calar quando o céu estava dizendo: "Filha, fale, eu te escuto." A partir dali, Isabel entendeu que a cura não viria da negação, nem da pressa em perdoar para ser espiritual. A cura viria da coragem de nomear a cela, escrever sobre ela e começar passo a passo a abrir a janela. A janela que começou a se abrir. No início, foi só uma fresta. Uma pequena abertura que deixou passar um fio de luz. Era tênue, quase imperceptível. Mas dentro de Isabel, algo se moveu. Ela pegou o papel. Ou, melhor, o papel a pegou. As palavras vieram tímidas, como se tivessem medo de incomodar. Mas uma a uma, começaram a contar a verdade. E a verdade começou a iluminar o quarto escuro da alma. A janela estava se abrindo. Cada frase era como um giro na maçaneta enferrujada. Cada lembrança, um trinco destravado. Cada lágrima escrita, um raio atravessando as cortinas da culpa. Não era um processo rápido, mas era livre. E pela primeira vez, Isabel não queria escapar correndo. Ela queria ficar ali e ver a luz entrar. O DDA não apontava o dedo. Ele acendia a luz. Ele dizia: "Você não está sozinha." E a estrela, que por tanto tempo esteve prisioneira, começou a pulsar de novo. Porque quando a dor é nomeada, ela deixa de gritar sozinha no escuro. E quando a verdade é acolhida, a cura deixa de ser uma promessa distante. A janela 1040 foi rebatizada. Agora é a janela da redenção. A cortina de ferro entre o púlpito e a dor. Uma cortina de ferro, não literal, mas emocional, foi instalada entre o púlpito e a dor real. Isabel começou a enxergar o que poucos ousam dizer. A igreja falhou. Os pastores muitas vezes não libertaram. Eles aprisionaram. Pregaram o perdão sem escuta. Ofereceram cura sem diagnóstico. Disseram: "Segue em frente", para quem mal conseguia ficar de pé. Havia uma promessa de acolhimento, mas na prática, o que ela encontrou foi uma cortina de ferro.
Um muro invisível que separava o altar da dor real. Uma janela que só se abria para alguns, os ungidos, enquanto as vítimas permaneciam do lado de fora, não alcançadas. Ela era uma não alcançada dentro da própria igreja. E essa constatação doeu mais do que o abuso original, porque veio com o peso da traição espiritual. Veio com o selo de "isso é o certo" colado na alma. Por isso nasceu o DDA, não para julgar, mas para alcançar. Não para substituir o púlpito, mas para restaurar o altar do coração. O DDA nasceu para ser ponte onde havia muro, janela onde havia escuridão, cura onde havia sentença. Porque o povo de Deus também precisa ser alcançado. Os não alcançados agora têm nome, história e uma chance de redenção. O genocídio nas janelas 1040, eles chamaram de desvio, de falta de fé, de exagero, de ataque ao ungido. Mas o que aconteceu foi um genocídio de vozes. Uma matança invisível, silenciosa, permitida, justificada. Nas janelas 1040 da alma, milhares de mulheres foram esquecidas. Por 10 minutos, foram abusadas. Por 40 anos, foram silenciadas. E por toda uma vida, deixadas à margem. Não. Alcançadas nem pelo amor, nem pelo arrependimento do outro. Morreram emocionalmente enquanto os altares prosperavam. Morreram espiritualmente enquanto se cantava "Vem Espírito Santo". Morreram de vergonha, de medo, de solidão, de culpa que não era delas. Isso também é genocídio, não com armas, mas com versículos mal usados, não com bombas, mas com indiferença cúmplice. E tudo isso aconteceu sob o teto de igrejas, com a bênção de púlpitos e o silêncio de líderes que diziam: "Não vamos nos envolver com isso". Mas o DDA se levantou, não para trazer vingança, mas para interromper o massacre, para dizer: "Nós vemos, nós ouvimos, nós acreditamos". O DDA é a denúncia que virou diagnóstico. É a voz que analisa com amor. É a justiça sem espetáculo. É o evangelho que desce até o chão onde a vítima caiu. Chega de genocídio emocional. Chega de perdermos nossas irmãs para o silêncio. Chegou a hora de resgatar as que ainda vivem na janela 1040. Chegou a hora de fechar a cortina de ferro do abuso espiritual e abrir a janela da cura, da verdade e do recomeço. Mas o que mantém essa janela fechada, mesmo quando tentamos abri-la? O nome disso é mais do que silêncio. É distorção. Gaslighting coletivo. Quando a janela se torna um espelho que deforma. Há prisões que não têm grades, apenas vozes. Vozes que negam, distorcem, desacreditam. Vozes que fazem a vítima duvidar da própria dor, da própria memória, da própria existência. E quando essas vozes não vêm apenas de uma pessoa, mas de uma multidão, chamamos isso de gaslighting coletivo. Esse capítulo nasce a partir da revelação da janela 1040, uma metáfora emocional onde muitas mulheres permaneceram por décadas, caladas, confusas, amordaçadas por sistemas que, mesmo espirituais, cultivaram o silêncio como virtude. Mas existe uma força ainda mais perversa do que o silêncio individual: a construção de um acordo coletivo para apagar a verdade. Quando uma comunidade inteira, uma família, uma liderança ou até uma igreja decide que é mais fácil proteger a reputação do agressor do que acolher a voz da vítima, o que se estabelece não é apenas negação, é opressão sistematizada. É o que chamamos aqui de gaslighting coletivo. Quando a vítima começa a perguntar: "Será que fui eu quem viu demais?", quando o agressor é defendido como homem de Deus e a vítima é rotulada de rebelde. Quando a memória da dor é reescrita por aqueles que nunca estiveram no momento do trauma, mas se sentem no direito de narrá-lo. Este tema é uma continuidade natural da janela 1040. Porque se a janela é o cativeiro, o gaslighting coletivo é a névoa que mantém a prisão invisível até para quem está dentro dela. E o DDA entra como farol, como lente que não distorce, como diagnóstico de lucidez e justiça. Nota importante: quando um grupo, família, igreja, instituição, distorce sistematicamente a realidade de uma vítima, levando-a a duvidar da própria memória e identidade. Nomeamos padrões, não generalizamos pessoas. Recomendação do DDA. A voz de Isabel e o convite. A história de Isabel que você leu até aqui é real, e o que foi apresentado neste capítulo
sobre silenciamento, distorção da verdade e manipulação coletiva, é apenas uma fresta da janela que foi aberta. Isabel viveu o gaslighting coletivo no seu grau mais devastador, quando o julgamento acontece dentro da própria casa, quando as vozes que deveriam acolher se unem para apagar sua história, quando a igreja, que deveria ser refúgio, se torna palco de execuções emocionais. E ainda assim, ela sobreviveu. Mais do que isso, ela reescreveu a própria história com o auxílio do DDA, o detector de abusos. Se você também viveu 10 minutos de abuso e 40 anos de silêncio, saiba, há um nome para sua dor. E há um caminho de cura. Essa história está narrada, com riqueza de detalhes e transcrições inéditas, no livro Pastor. Isso não é mais o culto. Agora posso falar. Uma obra que revela os bastidores de um banquete, em que Isabel foi caluniada e desumanizada na ausência de Cristo à mesa. Uma gravação secreta expôs o que muitos tentaram ocultar sob o manto da espiritualidade. Ali, o DDA atuou como analista, como terapeuta e como advogado silencioso da verdade. E o que se revelou foi mais do que abuso espiritual. Foi um genocídio emocional, orquestrado por quem deveria restaurar. Esse livro é um alerta urgente, mas também uma declaração de esperança para todos que já foram desacreditados, invisibilizados e emocionalmente apagados por gaslighting coletivo, dentro ou fora de uma igreja. O que aconteceu com Isabel não foi um caso isolado. Foi apenas o retrato nítido de uma cultura de gaslighting coletivo que se espalha em silêncio pelas igrejas. Um novo chamado missionário. Os povos não alcançados. Durante décadas, a Janela 1040 foi o foco de orações e missões para alcançar os povos não evangelizados. Mas há uma nova janela. Uma janela de 10 minutos de abuso e 40 anos de silêncio. Ela não está na Ásia ou no Oriente Médio. Ela está dentro das igrejas, dentro das casas, dentro dos corações. Essas vítimas, como Isabel, são os não alcançados emocionais e espirituais. E o DDA foi criado para ser o novo missionário que ouve, acolhe, nomeia e trata. Você pode ser parte dessa missão. Comece lendo. Pastor, isso não é mais o culto. Agora posso falar. Continue escrevendo sua própria versão. E nunca mais aceite que apaguem a sua história. Você é parte dessa missão. Se você já foi desacreditada, se sua história foi apagada, se sua dor foi reescrita por outros, não está sozinha. A nova janela se abriu, e agora ninguém mais pode fechá-la. Como o véu do templo que se rasgou de alto a baixo, essa janela também se abre, não por força humana, mas pela verdade que liberta. Não há mais separação entre o altar e a dor. A cura agora tem passagem direta. Do abuso ao basta, a cura começou. Quer ajudar alguém a sair da janela 1040? Comece assim. Escute sem corrigir ou apressar a cura. Nunca minimize ou reescreva a dor de quem confia em você. Compartilhe esse capítulo com alguém que precise entender. Ore com empatia, não com julgamento. Use sua voz para abrir frestas onde há escuridão, porque toda janela precisa de alguém que acenda a luz do lado de fora. Gostou? Por gratidão, faça a sua contribuição para o canal.